Tá estressado hoje, Alex? Eu tô. Ó, não tô estressado, não. Gente, eu tô brincando aqui para falar de um assunto sério. O estresse é doença. Nós procuramos uma psicóloga para falar sobre esse assunto, porque na sexta-feira um homem foi morto em Governador Valadares depois de uma discussão por um motivo banal. Vocês acompanharam aqui no nosso programa. O Francesco Cafarello Júnior, de 39 anos, ele se irritou com a buzina da moto do entregador de marmita que foi até a casa dele. O homem buzinou várias vezes, ficou ali incomodando a vítima. Segundo a vítima, né, começou uma confusão. O entregador de marmita foi levar o almoço, os dois discutiram e aí o que aconteceu? O motociclista agrediu o Francesco com o capacete, deu uma capacetada nele, a vítima morreu ali na hora. O estresse dos dois acabou, infelizmente, nesse crime. E a nossa equipe, como eu disse, procurou uma especialista para falar sobre esse estresse e sobre o comportamento naquele ali momento de raiva. Confira na tela. Para entender esse assunto ou tentar entender, a gente conversa a partir de agora com a psicóloga Márcia Alves de Pinho, que vai dar outros detalhes sobre o estresse, né, Márcia? A gente teve um caso aqui em Governador Valadares na semana passada. Eu começo fazendo a pergunta para você, usando a frase de um tenente da Polícia Militar. Ele disse, abre aspas, infelizmente a sociedade vive sob estresse constante, fecha aspas. É isso mesmo? Muita cobrança, cobrança no trabalho, cobrança em casa, cobrança em vários locais, né? Sim, não tem como, né? A gente está vivendo num momento que todo mundo está correndo, né? Do imediatismo, do virtual, em que a gente quer respostas imediatas. E isso, consequentemente, traz essa cobrança, né? Essa cobrança principalmente interna, né? Às vezes não tem essa exigência toda, mas esse nível de cobrança vai trazer um estresse que é o tempo todo, é diário, e isso realmente acaba se tornando um grande problema. O correto é falar que a pessoa é estressada ou ela está estressada? Eu sempre gosto de pensar, de lembrar que algumas pessoas falam, estou estressado, e usam isso como desculpa. Mas isso não é brincadeira, isso é muito sério. O estresse é um adoecimento do corpo. O nosso corpo não está preparado para viver sob estresse o tempo todo, apesar da gente saber que o estresse às vezes é necessário, né? Eu gosto de citar um exemplo, se eu estou atravessando uma rua, né, e estou desatenta, né, e de repente o cara buzina, eu dou um pulo e vou chegar do outro lado da rua. E eu levo um susto, fico estressado, mas eu volto ao meu ponto de equilíbrio. Então, o importante é estar lembrando de voltar para o meu ponto de equilíbrio. Saber que o estresse, o mundo, como ele disse muito bem, está o tempo todo, a sociedade sobre esse estresse, mas que estar estressado o tempo inteiro não é uma condição bacana, é uma condição patológica, doentia. A pessoa que está estressada, ela costuma apresentar alguns sinais, alguns sintomas, e quais seriam eles? Sim, geralmente as pessoas ficam muito irritadas, né? As pessoas falam, nossa, eu estou insuportável. Uma pessoa insuportável é porque ela está sem suporte, né? Ela está tão cheia de problema, o caos interior está tão grande, né, que ela se percebe, às vezes ela se percebe. O que acontece é, às vezes, não dá o valor, a devida importância à situação. E sim, se eu me sinto estressado, eu preciso buscar ajuda, né? Se é de profissionais ótimos, se é de um colega, se é de um irmão, mas isso não é brincadeira, isso é muito sério. As consequências são várias, entre elas podem terminar em mortes, como é o caso que aconteceu semana passada. Existem esse estresse, isso faz mal para o ser humano? Qual é o recomendado? A pessoa ela precisa de ajuda ou deixar ela um pouco sozinha? O que fazer nesse caso? Cada um vai buscar a sua fórmula de voltar para o seu ponto de equilíbrio. O estresse é necessário, como a gente sabe, né? Eu gosto de dar o exemplo do elástico, que eu estico, ele cumpre a função, mas o importante é ele voltar para o seu ponto de equilíbrio. Então, a partir do momento que eu ficar só esticada, o que vai acontecer? Esse elástico vai arrebentar, ou então ele perde a função dele, que é de pressão, né? Que é de fazer aquilo que ele tem que fazer e ele pode se afrouxar. Ou seja, ele pode ter uma situação, a pessoa pode ter uma situação que não vai ser benéfica para ninguém, principalmente para ele. E aí, às vezes, transcende a normalidade, né? A pessoa vai sair da racionalidade e pode cometer, sim, ações que vão levar a uma consequência, às vezes, para a vida toda. A gente vive num mundo imediatista. O que fazer para a gente dar conta dos nossos deveres sem estressar? Eu acredito que é principalmente estar atentos às nossas emoções, né? Eu não consigo controlar as minhas emoções, mas eu posso buscar controlar mais o meu comportamento,
a minha forma de agir. Então, peraí, hoje eu não estou bacana, o que eu preciso fazer para melhorar? Será que eu vou buscar um profissional da psicologia? Será que eu vou buscar um médico? Então, eu preciso estar atento a como eu estou me sentindo, o que eu tenho trazido dentro de mim. Né? Que forma que eu estou lidando com esse cotidiano estressante? O que eu faço para ter atitudes e situações que me levem, de certa forma, a um bem-estar? Né? Porque essa é a nossa busca, de viver, ok, nesse mundo agitado, imediatista e tudo, mas com um mínimo de bem-estar. Ok, agradeço a sua participação aqui no Alterosa em Alerta. Saulo Bernardo, de Governador Valadares.